amigas, tudo bem com vocês? Já estamos no nosso 27º encontro. Hoje falaremos sobre creio na Santa Igreja Católica. A Igreja é una. Vamos então, para que nós bem possamos celebrar esse encontro, cantar essa bela canção que fala um pouquinho sobre a Igreja, que fala sobre essa parte tão bonita da nossa vida, que é participar do corpo de Cristo. Vamos lá? Quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem vai nos separar? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Após então cantarmos juntos essa bela canção, mostrando quem vai nos separar do amor de Cristo, né? Nem a morte, nem tristeza. Olha que maravilha! Pedindo então, nesse encontro que falaremos sobre a unidade, vamos pedir a presença do Espírito Santo, pedindo para que o Espírito Santo possa encher o nosso coração, encher os nossos pensamentos, as nossas ações, com o poder que vem do alto, com a graça que vem de Deus. Todos juntos então, vamos iniciar em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E invocando a presença do Espírito Santo, rezemos juntos. Vinde, Espírito Santo, Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovarei-lhes a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Que maravilha, meus caros amigos e amigas, estar mais uma catequese com cada um de vocês. Esse é o momento de relembrarmos um pouquinho o encontro anterior. Vocês se lembram? Com certeza sim, né? Começamos a falar sobre a igreja e no encontro passado nós entendemos um pouquinho mais de como funciona a igreja. Nós entendemos que a igreja é como se fosse um corpo, ela é um corpo, em que Cristo é a cabeça e nós somos os membros, né? No encontro de hoje, continuando a falar sobre a igreja, vamos falar por que a igreja ela é una. E para que nós bem possamos entender então o encontro de hoje, vamos para a historinha da semana. Vamos falar então sobre a história de uma ponte. Quando chegou aquele homem pequeno, de olhos brilhantes e um rosto que tinha algo de palhaço. Eu tinha apenas 17 anos. Eu vivia do outro lado do riacho. Na primavera e no início do verão, a água descia das geleiras das montanhas e corria, formando redemoinhos, arrastando troncos que se entrechocavam. Aquele homem construiu sua choça perto do riacho, sua casinha, né? E durante a primavera, a semana, ninguém o viu. Depois eu fiquei sabendo que trabalhava na serraria dos irmãos Gomes. Durante um mês, ele passou seus fins de semana olhando as árvores, o bosque e aquele povoado. Olhava também os outros e a nós com um olhar profundo e calmo. No segundo mês, começou a cortar grandes árvores. Foi um fim de semana que apareceu em nossa cabana e pediu que lhe emprestássemos uma junta de bois. Eu quero arrastar os troncos, disse. Meu tio, por curiosidade, foi olhar e viu que arrastava os troncos para perto do riacho. Vai fazer uma balsa, com certeza, disse meu tio. Meu assombro, porém, foi grande quando vi cavar um buraco e enterrar aquele enorme tronco. Em seguida, arrastou pedras para firmá-lo. Meu tio observou durante todo o dia e depois disse: está louco,
que é fazer uma ponte. E naquela noite eu sonhei com uma linda ponte de madeira que fazia um barulho como um tambor quando se andava sobre ela. No domingo de manhã, saltei da cama e corri ladeira abaixo. Sem dizer uma palavra, comecei a arrastar as pedras. E ao entardecer o homem disse: vai ser lindo quando pudermos passar sobre o rio. No fim de semana, se juntaram a nós 2 homens, uma mulher, que viviam ali nas redondezas daquele rio. E durante a jornada, aquela multidão, houve uma conversa, se contavam histórias. Então daí me dei conta que os da frente não eram tão maus como diziam os vizinhos. Ao final da jornada, o homem disse: no sábado que vem, trabalharemos na outra margem do rio, do outro lado. Dessa vez, fomos em 15 pessoas, em ambos os lados do rio. No terceiro mês, éramos 40. Houve então um problema sério do nosso lado. Uns goles de pinga a mais provocaram uma discussão entre o seu Manuel, carpinteiro, e João, ferreiro. Ambos queriam ser o chefe da construção. Naquela mesma noite, o volume das águas cresceu e arrastou consigo nossos troncos. Empurrou enormes pedras como se fossem cascalhos. E no seguinte fim de semana éramos apenas 7, limpando a costa para começar tudo de novo. Como 5 meses depois, finalmente colocamos as proteções dos lados, colocamos umas boas proteções para que as crianças, pudessem correr pela ponte, sem perigo, nos disse o homem. Fomos 80, os que trabalhavam na construção das proteções. E pela tarde, 81, foi um que chegou, o meu tio, o último a incorporar-se. E naquela noite, mortos de cansaço, fomos todos olhar nossa ponte e nos sentamos ao redor de uma grande lareira ali de fogo. Então, nos demos conta de que amávamos a ponte, o rio, e que gostávamos de estar juntos. E essa união não nos abandonaria nas iniciativas que haveríamos de tomar depois. Nós nos olhamos com estima e cada um de nós existia um segredo, um desejo de recuperar aquele tempo perdido. Quando nem sequer nos olhávamos, isso tudo devíamos àquele homem pequeno, de olhos brilhantes e semblante de palhaço. E aí, meus caros amigos e amigas, o que nos chama a atenção nessa história de hoje? Nessa história da ponte, Olha que maravilha! Aquele homem que chegou no vilarejo, naquela região que eles moravam, quis construir uma ponte para que se passasse sobre o rio. E além dessa ponte que ele construiu outras pontes de amizade. Ao invés de vingança entre aqueles vizinhos que não se gostavam, falavam mal um do outro, quando passaram a trabalhar juntos, embora com alguns descontentamentos, como aconteceu com o seu João lá e o seu Manuel, entre o carpinteiro ferreiro, aos pouquinhos tudo foi se ajeitando, até chegarem a 81 pessoas. Olha que maravilha! E todas gostavam de estar juntas, gostavam de trabalhar juntas. Além daquela ponte, então, que foi feita, também surgiu outras pontes, que foram essas pontes de amizade. E na nossa vida, será que nós temos construído também pontes? Ou nós temos construído muros? Não é verdade? Será que ao invés de construir pontes, fazer amizades, perdoar o nosso irmão, nós temos construído muros, se isolando do resto do mundo? Como será que essa é a nossa vida? E agora, após a nossa historinha da semana, então, esse capítulo, um capítulo que vamos ler hoje do Evangelho de São João, ele chama muito a nossa atenção. E por que, catequista? Porque nesse capítulo que nós vamos ler hoje está a oração sacerdotal de Jesus, onde ele ora por nós e também pede para que nós sejamos unidos, porque se não formos unidos, o mundo não acreditará que ele é o Messias, enviado para nos salvar. Assim como nós aprendemos agora na historinha, que essa união faz a força,
de que todos juntos podem construir pontes e não muros. Vamos então nesse clima de meditação, nesse clima de união, pegarmos as nossas Bíblias para que juntos possamos ler o Evangelho de hoje e meditarmos sobre ele. Vamos lá? Pessoal, a nossa leitura hoje está no Evangelho de São João, no capítulo 17, e vamos ler dos versículos 9 até o 24. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Eu peço por eles, não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E tudo o que é meu é teu, e tudo o que é teu é meu, e eu tenho sido glorificado nisso. Eu já não estou no mundo, eles, porém, estão no mundo, e eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os no teu nome, o nome que tu me destes, para que eles sejam um, assim como nós. Quando estava com eles, eu os guardava em teu nome, o nome que tu me deste. Eu os protegi, e nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. E agora eu vou para junto de ti, e essas coisas eu digo enquanto estou no mundo, para que eles tenham dentro deles toda a minha alegria. Eu tenho dado a eles a tua palavra, mas o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Não te peço que os tire do mundo, mas que o guardes do mal. Eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Santifica-os na verdade. A tua palavra é verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo. E eu me sacrifico em favor deles, a fim de que também eles sejam santificados na verdade. Eu não te peço apenas um favor deles, mas em favor também daqueles que vão acreditar em mim por meio da palavra deles, para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, para que também eles estejam em nós, a fim de que o mundo acredite que tu me enviaste. Eu lhes tenho dado a glória que tu me deste, para que eles sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que sejam aperfeiçoados na unidade, e para que o mundo reconheça que tu me enviaste e que me amaste a ele, e que amaste a eles como amaste a mim. Pai, eu quero que aqueles que tu me destes estejam contigo onde eu estiver, para que sejam a minha glória que tu me destes, pois me amastes antes da fundação do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Após então, meus queridos amigos e amigas, acompanharmos a leitura desse evangelho tão bonito, desse capítulo 17, como o catequista disse, que é a oração sacerdotal de Jesus. Olha que interessante, que Jesus ora por nós, para que nós possamos ser unidos, ser um com o Pai e unidos ao Senhor Jesus e a Deus. Olha que interessante. E desse capítulo 17, qual foi o versículo que mais tocou o seu coração? Que mais você se interessou ali, que falou, nossa, ó, esse versículo aqui, esse de verdade me tocou, né? Se você quiser grifar o versículo, fazer grifar um pouquinho com caneta ou com marca-texto, anotar em algum lugar, sinta-se à vontade, beleza? Você pode marcar ele ali, passar para algum outro lugar. O versículo, por exemplo, que mais me tocou aqui, foi um versículo muito interessante, que foi, lá no versículo 10, tudo que é meu é teu, e tudo que é teu é meu, e o que tem sido, e olha só, e eu tenho sido glorificado nisso. Olha que interessante. Depois que Jesus conversa com o Pai, né, essa conversa de um pai com um filho, olha que interessante, Jesus também pede para que todos nós, nos versículos seguintes, possamos ser unidos junto a Ele, junto a Cristo, junto ao Pai. E hoje no nosso encontro, que nós estamos falando sobre a igreja que é una. A igreja, ela não é só una, ela é una, santa, católica e apostólica. Olha só, são 4 os atributos que são inseparáveis da igreja.
E esses atributos a igreja recebe de Cristo. Olha só. E o que significa dizer que a igreja é una, catequista? Antes de tudo, ela é una porque ela nasceu do Deus uno. Deus que é trino, mas é uno também, a Trindade. A Trindade é que forma um só Deus. Então Deus é uno. E assim como Deus é um só, porém com 3 pessoas distintas, a igreja então é uma só, embora também tenha muitos membros, como nós aprendemos no encontro passado. É una porque o seu fundador, que é Jesus Cristo, estabeleceu a união de todos em um só povo. Olha só. E ela é una também porque sua alma é o Espírito Santo, que realiza essa unidade na diversidade. Embora sejamos pessoas diferentes, ou seja, existe essa diversidade, mas estamos unidos. Então existe a unidade, unidas ao Senhor, unidas através da igreja. E ela se apresenta então como uma grande diversidade, provém de uma variedade de dons que Deus nos dá e da multiplicidade de pessoas, né? Mas que não se opõe à unidade em Cristo, embora o pecado ameace essa unidade. E dessa forma, nós precisamos então conservar a unidade através de um vínculo. E qual que é esse vínculo, catequista? Esse vínculo é a paz. Você pode se perguntar assim: beleza, catequista, mas quais são então esses vínculos de unidade de paz? Aí eu te respondo: antes de tudo, o vínculo da caridade, do amor. A caridade é o vínculo da perfeição, como nos diz São Paulo, né? Mas também existem vínculos que são visíveis de comunhão. Como assim? Não entendi, catequista. Por exemplo, a profissão de uma única fé recebida pelos apóstolos, o creio, né? Eu creio que essa celebração comum, olha que interessante, a celebração comum, né? Muito interessante do culto divino, sobretudo dos sacramentos que são sinais visíveis, né? A sucessão apostólica, por exemplo, também por meio do sacramento da ordem, né? Que mantém essa concórdia fraterna da família de Deus. Nós temos uma mesma fé, celebramos os mesmos ritos e temos os verdadeiros pastores, os bispos, legítimos sucessores dos apóstolos, que são os ministros da comunhão. Olha que interessante, essa sucessão apostólica é que desde lá dos apóstolos até hoje vem passando. Por exemplo, o Papa, o primeiro Papa foi São Pedro. Depois de São Pedro foram tendo vários outros papas até chegar ao Papa de hoje, que é o Papa Francisco. Olha que interessante. Então, desde lá dos apóstolos até hoje, em 2000 anos de história, sempre houve essa sucessão, nunca interrompeu. Então, nós chamamos de sucessão apostólica. E os bispos também vieram desde lá dos apóstolos, né? Que foram também os primeiros bispos. Olha que interessante. Esse colégio que é o magistério, né? Até hoje. Então, ele existe. Olha que interessante, ele veio lá dos apóstolos. Então, essa unidade, né? Se estamos unidos, Deus está em nós, porque Deus é um. Olha que bonito. E no Concílio Vaticano II, que foi um concílio muito importante que a igreja realizou, teve uma constituição, né, muito importante, chamado Lumen Gentium. O que é Lumen Gentium, catequista? Você está falando outra língua aí? É verdade. Esse Lumen Gentium, ele é em latim, significa luz dos povos. Ela mostra que a única igreja de Cristo é aquela que o nosso Salvador, depois da sua ressurreição, entregou a Pedro para que fosse o seu pastor, e confiou a São Pedro também e aos demais apóstolos para propagá-la e regê-la a todo mundo. E essa igreja, constituída e organizada nesse mundo como uma sociedade, subsiste na Igreja Católica. Olha que interessante. Governada pelo sucessor de Pedro, pelos papas, né? E pelos bispos em comunhão com ele, em comunhão com o Papa. Então, isso significa que a verdadeira Igreja de Cristo
a qual ele confiou toda a verdade e todos os meios de salvação é a Igreja Católica Apostólica Romana. E assim, somente por meio da Igreja Católica de Cristo, nós podemos atingir toda a plenitude dos meios de salvação. Olha que interessante. Porém, nessa única e una Igreja de Cristo, já surgiram algumas divisões. Comunidades separaram-se da plena comunhão com a Igreja Católica, com culpa de ambas as partes. Os pecados das pessoas rompem a unidade, seja pela heresia. O que é uma heresia? É uma doutrina errada, uma doutrina falsa. Pela apostasia. O que é apostasia? É renegar a fé, não acreditar mais. Ou pelo cisma. Cisma significa separação, divisão. As pessoas, então, que nascem em comunidades separadas da Igreja Católica, não podem ser culpadas por esses pecados. E a Igreja Católica os honra com o nome de cristãos também, porque receberam um batismo válido, estão dentro desse corpo de Cristo, estão incorporados ao corpo de Cristo. Portanto, são nossos irmãos no Senhor. Há muitos elementos de santificação e verdade fora dos limites visíveis da Igreja Católica. A palavra de Deus, a vida da graça, a fé, a esperança, a caridade, outros dons interiores do Espírito Santo. E assim, todos estes bens provêm de Cristo e levam a Ele e nos chamam para a unidade. Olha que ponto muito importante. Cristo, como nós lemos hoje no capítulo 17, estamos meditando agora, Cristo orou pela unidade da igreja, como nós lemos no Evangelho de hoje. Olha que interessante. Ele deu a unidade como um dom à sua igreja. E nós temos que fazer de tudo para manter essa unidade, para aprofundá-la cada dia mais. E para isso é necessário que os membros, como nós aprendemos, que somos cada um de nós, das diversas igrejas também, das outras igrejas, tenham então essa renovação permanente, para que não fiquem parados no tempo, mas possam responder a esses desafios atuais, que vivam a conversão do coração, corrigindo suas infidelidades, seus erros, que façam orações em comum, que pratiquem o conhecimento fraterno, mútuo entre os fiéis e os presbíteros, que os nossos padres, que são os presbíteros também, tenham uma formação ecumênica, que se promova o diálogo entre os teólogos, encontros entre os cristãos de diferentes igrejas e comunidades também, para que possam, então, realizarem ações de colaboração entre diversos serviços, entre diversas ações. Beleza, pessoal? Lembrando que ecumenismo, uma palavra um pouquinho diferente, que nós já escutamos também, significa essa unidade, essa união entre os cristãos. E aí, o que mais chamou a atenção nessas explicações? Será que ficou alguma coisa? Catequista, não entendi isso aí. Ficou um pouco confuso, Por exemplo, você entendeu o que significa essa unidade da Igreja Católica? Porque várias pessoas vivem mudando de igreja a cada tempo, por exemplo. E como nós podemos fazer para que os cristãos das diversas igrejas sejam mais unidos? Conseguimos entender essas perguntas? Sim? Não? Se você não entendeu, pode mandar aqui nos comentários do vídeo a sua dúvida, ou pode também perguntar para o seu catequista, para a sua catequista, que com certeza eles vão estar respondendo para vocês. Tá bom? Então, pessoal, no encontro de hoje, nós falamos um pouquinho mais sobre a unidade da Igreja Católica. Aprendemos também sobre a oração sacerdotal do Senhor. Essa oração que Deus faz para cada um de nós, buscando a união. Assim como Deus, em 3 pessoas distintas, é um só Deus, a Igreja também é una, é unida em todas as pessoas. Embora diferentes membros, cada um exercendo sua função, participam de um mesmo corpo.
Bom, pessoal, nesse momento então, peço para que você feche um pouquinho os seus olhos, abaixe um pouquinho sua cabeça. Esse é o momento da nossa oração final. Vamos agradecer a Deus por mais um dia de catequese, pedir que Ele abençoe nossa vida, a nossa família, os nossos projetos, os nossos amigos, os nossos inimigos também, pedindo para Deus essa unidade, que podemos ser cada vez mais unidos em Cristo, para que unidos, mais fortes do que nunca, possamos realizar o seu projeto de evangelizar, de levar a palavra de Deus àqueles que mais precisam de ajuda. Então, rezando, pedindo a intercessão também, a nossa querida Mãe, Nossa Senhora, vamos rezar uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Judas Tadeu, rogai por nós. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós. Estivemos unidos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Foi uma alegria enorme, pessoal, ter cada um de vocês aqui unidos, né? Falamos da unidade hoje, unidos com a gente nesse encontro de catequese. Que Deus abençoe a cada um. Até semana que vem, se Deus quiser. Aquele abraço.